Bom, primeiramente, boa noite, Suede. Eu gostaria de dizer que é sempre uma honra conversar com você, né? Uma pessoa muito inteligente e que está muito combativa aí da UP aqui no Ceará. Não, é uma honra estar aqui mais uma vez, né? Muito obrigada pelo convite. Gosto muito do trabalho que vocês fazem, é um trabalho muito importante e que tem crescido, de divulgação das ideias marxistas na internet, que é uma coisa que é muito importante, né? Principalmente para quebrar esse tabu que infelizmente ainda existe sobre comunismo. Diminuiu muito, mas ainda existe, e é uma trincheira importante, e vocês têm feito esse trabalho, e é sempre uma honra estar aqui. E muito obrigada pelo elogio. E boa noite a todas e todos que estão assistindo a nossa live. Bom, então vamos lá. Sobre essa questão, Suede, da movimentação do Centrão, que inclusive comporta aí o Partido União Brasil, né? Que é o partido do Moro. Aqui no Ceará está tendo uma movimentação para eles abarcarem algumas pessoas que eram ligadas ao cirismo, né? Como até o próprio Roberto Cláudio. Aqui no Ceará é o partido do Capitão Wagner também, né? E o Partido Progressista, que ultimamente está enrolado aí nesses esquemas aí da Faria Lima com o crime organizado, com o presidente, né? Supostamente aí Tudo de teve. ruim, É, tudo de ruim o PP está envolvido. pois é, e aí, enfim, tem o presidente, né, que é o Ciro Nogueira do PP, que tá enrolado aí, supostamente aí teve uma testemunha que disse que ele recebeu propina, né, de uma organização criminosa para defender os interesses dessa organização criminosa no Congresso. E aí eu queria ver, eu queria saber como é que estão as movimentações, né, dentro da UP, tanto do Ceará quanto nacionalmente, quanto a essa questão, né, como é que vocês estão lidando com essa situação. É um pouco estressante, porque a imprensa noticiou algumas vezes que o Ciro Gomes está em conversa com o UP, referindo-se, o Roberto Cláudio também, com o UP referindo-se à futura federação. Nós, assim, pela lei, nós que temos direito à sigla, então não há possibilidade de roubá-la. Só que até a justiça reconhecer esse direito de existência pretérita, plágio e tal, roubo de sigla, é um processo. Nós temos que judicializar e está sendo feito. O último informe sobre isso que eu tive é que o próprio União Brasil e o PP desistiram disso e que eles vão passar a usar a sigla UPB, né? UPB, que é União Progressistas e tal, né? UPB. Mas vai ser um trabalho para que no senso comum a sigla UP se refira a nós, né? Se refira a nós. Porém, vamos lá, tem uma coisa que facilita, que é o fato de o União Brasil e o PP não estarem formando um novo partido, é uma federação. E muitas vezes as pessoas não se referem às federações, elas se referem aos partidos. Esse negócio de se referir às federações se dá mais entre nós, que somos da política já, e a imprensa, o jornalismo político. Então, essa é uma situação já mais ou menos pacificada. O que sobra é a chatice de jornais e portais na internet continuando a se referir à federação como um P. Aí a gente tem toda vez que lançar uma nota dizendo que não, que a sigla já tem dono, que não é o P e tal. E muitas vezes esses portais simplesmente ignoram essas notas. Quando a situação estava mais séria, mais para o começo do ano, eu cheguei até mesmo a gravar aqui uma nota no meu perfil do Instagram, em nome do Diretório Estadual da UP, repudiando o uso da nossa sigla por certos portais, que estavam dizendo que, e veja o nível da bizarrice, Saulo, eles estavam noticiando que o Ciro Gomes estava em diálogo com o UP, Unidade Popular, ou seja, provavelmente, provavelmente o jornalista viu o P, foi no site do TSE, viu que só tinha uma sigla com o P, Unidade Popular, e relacionou. E assim, é uma irresponsabilidade muito grande. Ah, você pode dizer que não, é um partido de esquerda radical, é um partido novo que as pessoas ainda não conhecem inteiramente,
que é uma situação que é real, né? A UP ainda é um partido recente, que ainda está se colocando, está se tornando cada vez mais conhecido, mas ainda não é amplamente conhecido, massivamente. Estamos nesse processo de fazer isso acontecer. E assim, você pode dizer isso, mas não com um jornalista. Um jornalista político de portagem de políticas do Ceará, nós não podemos desculpar por isso. O cara deveria ter pesquisado melhor, né? E aí, o que é que acontece? Muitas vezes outras forças de esquerda começam a apontar o dedo para a UP, dizendo: oh, olha aí, a UP pelegando aí, ó, conversando com o Ciro Gomes, estão atirando para todo lado mesmo, né? Sendo que não, a gente não conversa com o Ciro Gomes, principalmente com esses movimentos recentes que ele tem feito, que imagino que a gente vai conversar mais sobre, porque é muito interessante o que está acontecendo com o Ciro Gomes, do jeito ruim, e inclusive aponta para algo que a gente precisa tomar cuidado. Mas vamos dar tempo ao tempo, não vamos botar o carro na frente dos bois, né? Sobre essa questão da sigla, está mais ou menos pacificado já. Vai ser UPB, a sigla, e a nossa preocupação maior agora tem que ser com os jornais, com os portais que continuam usando a sigla UP. Inclusive, a ministra da Casa Civil do governo Lula, a Gleisi Hoffmann, cometeu esse mesmo erro. E vindo da Gleisi Hoffmann, a Gleisi Hoffmann sabe que a UP, Unidade Popular, existe. A Gleisi Hoffmann sabe. A Gleisi Hoffmann já sentou com o Diretório Nacional da UP para negociar, né? Principalmente em 2022, no segundo turno, né? Em 2022, quando a gente apoiou Lula no segundo turno, nós sentamos com o Diretório Nacional do PT. Quem era presidenta na época era a Gleisi Hoffmann. E o PT, inclusive, nós fizemos um acordo com o PT de que o PT iria imprimir no segundo turno panfletos com a linha da UP da campanha. E fez, tá? E cumpriu a promessa. E nós fizemos a panfletagem nacional apontando que derrotar o Bolsonaro eleitoralmente no segundo turno em 2022 era importante, mas que não era tudo, que a luta continuava nas ruas. Esse era o nosso panfleto, né? Vote 13 no segundo turno para derrotar o Bolsonaro, mas a luta continua porque isso aqui não derrota o bolsonarismo. Esse era o nosso panfleto. Foi impresso com recurso do PT e a gente conseguiu isso em negociação com o PT, né? Então a Gleisi Hoffmann sabe que a UP existe, mas ainda assim ela cometeu esse deslize, não sei se podemos chamar de deslize, não sei se foi proposital, mas essa situação persiste. Vamos ter que lançar uma nota para a Gleisi Hoffmann, vamos ter que... Você está entendendo? Se torna uma pedrinha no nosso sapato, irritante ali, que não machuca, que não rasga o seu pé, mas que, pô, é chato pra caralho você tá andando com a pedra no sapato. Vai virar isso, vai virar essa situação, talvez aí, por alguns meses. Mas, se tudo der certo, a gente supera. E a gente não abre mão da sigla UP pela sua importância histórica. Né? O Partido de Salvador Allende, que representou a união de movimentos populares, né, para movimentar a política do Chile, obviamente reconhecendo os erros que foram cometidos, né, pela essa ilusão de que a gente consegue fazer o socialismo através da democracia burguesa, mas que, apesar disso, é um símbolo importante de organização dos trabalhadores no nosso continente, né, no continente, na América do Sul. Então, o P tem um significado histórico para a esquerda latino-americana. Conseguimos legalizar um partido com esse nome, com essa sigla histórica, e iremos lutar para manter essa sigla. Né? Então, a gente vai enfrentar essa chatice aí que vai vir pela frente, de jornalista confundindo o nome, e a Gleisi Hoffmann agora. Vamos ver, vamos lançar quantas notas forem necessárias, fazer quantos vídeos forem necessários, mas da sigla UP a gente não abre nome, porque a sigla UP não pertence só ao Partido Unidade Popular, pertence à esquerda brasileira, à esquerda latino-americana. É um símbolo da esquerda latino-americana e não pode ser apropriado por direitistas alinhados ao fascismo, né, ao bolsonarismo. Isso aí a gente não pode aceitar de jeito nenhum. A esquerda, o conjunto da esquerda não pode aceitar de jeito nenhum. Exatamente. Inclusive é uma coisa que foi conquistada assim, né? Com muita luta de vocês, né? Não é uma coisa fácil você
conseguir, assim. Eu nem lembro quantas são assinaturas para legalizar um partido nacionalmente. É. É, a época, o mínimo era 500 mil. Só que você Hum, tem que coletar bem mais, porque muitas são invalidadas. Chega hum, nos cartórios, eles invalidam muitas. Então, para você legalizar um partido, claro, vai depender da decisão do TSE. O TSE pode simplesmente dizer que não vai legalizar e, não tem, e pronto. Mas, para você conseguir atingir o número de fichas, você tem que coletar aí mais de 1 milhão. E a gente coletou 1.200.000, porque nesse jogo de ficha invalidada, essa ficha não vale, isso aqui está errado, você vai diminuindo. Se você coleta só as 500.000, quando forem tiradas as fichas que foram invalidadas, exemplo, eu sou filiado ao UP. Se eu assino a ficha de alguém pedindo a legalização no partido, a minha assinatura não vale, porque eu sou legalizado a um partido, eu sou filiado a um partido. Tem que ser a assinatura de uma pessoa que não seja filiada a partido. Então eu vou lá, assino sem consciência disso, a pessoa vai lá e apresenta a ficha no cartório eleitoral, essa ficha já não vale. Então essas coisas vão acontecendo. Quando você vê, você perdeu 150 mil fichas, 100 mil fichas, 50 mil fichas e não bate. Então você tem que coletar muitas para sobrarem muitas para ainda o processo prosseguir para o TSE. E quando vai para o TSE, você ainda tem que ficar em cima, porque os ministros podem simplesmente não aceitarem e de forma unilateral, né? Dizer que não entende a importância da legalização. Você tem que convencer que existe uma demanda por esse novo partido, que foi um movimento forte que criou, que já tem gente interessada e construindo. Esse processo de convencimento é complicado. Então, de quando a gente conseguiu coletar as fichas até a legalização em novembro de 2019, foram bons meses de processo, de tribunal, é, é feito para trabalhador não conseguir. É impressionante. É feito para que os trabalhadores não consigam ter um partido político. E é a prova máxima de que vivemos em um regime burguês eleitoral é quando você tenta legalizar um partido e quando você lança candidatura. Você percebe como é burguês o regime. Como você percebe que é tudo feito para trabalhador não conseguir. E nós conseguimos, como você falou, com todo esse esforço, perder a sigla desse jeito não dá, né? pois é, exatamente. Inclusive é uma tentativa, né? Como se fosse uma manobra descarada, né? De você, enfim, apagar a luta, né? Confundir o povo, né? E sim, vindo do É. Centrão, né? A gente espera sempre essas coisas. Agora mudando um pouco de assunto, né? Já que a gente falou um pouco da política local e do próprio Ciro Gomes, né? A gente tem visto aí um avanço, né? Dessa onda bolsonarista no Nordeste, principalmente nas últimas eleições, né, para as prefeituras. E no caso de Fortaleza foi muito chocante, porque o candidato do Ciro, que estava na situação, né, no governo, tal, administrando a máquina pública, não foi para o segundo turno. E foi um candidato do PT junto com o André Fernandes, que era o candidato do bolsonarismo, né? Que inclusive na época da eleição, o Ciro, quando estava fazendo a campanha para o Sarto, né? Ele chamava o André Fernandes carinhosamente de raspa-cu, né? Que é o que é o depois vocês pesquisem esse vídeo aí que, enfim, tá na internet. Mas é a galera do Clássico. Deus, Pátria, Família, né? Então, sobre essa questão, por exemplo, né? Porque assim, eu vejo algo muito perigoso que está acontecendo, né, no cenário político atual. Por exemplo, essa questão do Ciro, que por muitas vezes, né, adotou um discurso mais progressista para se candidatar aí nacionalmente e tal. E hoje em dia tá voltando aí, ou quer ir para a União Brasil, ou quer voltar para o PSDB, né, que foi o partido dele, que inclusive tem tratativas junto com o Tasso Gereissati, né, que é senador, que foi senador. O Tasso é o maior nome do Ceará, né? Do PSDB. Sim, exatamente. E aí teve uma questão interessante que eu até tava vendo uma live do, do João Pitilo, né? Do Histórias da Guerra, Um patriota. Guerra Patriótica, exatamente.
Que aí ele tava falando, né, que o Ciro uma vez PDS, sempre PDS, né, que era o partido ligado à ditadura militar, inclusive era o partido do pai do Ciro, né, que ele entrou na política por causa do pai. E aí Uhum. você, como é que você vê essa questão? Por exemplo, há uma tentativa agora do PSDB voltar às origens, resgatar aquela questão da social-democracia alemã, né, que foi justamente o Partido Social Democrata, né, que enfim, embarcou e não enfrentou direito os nazistas, né? E muitas pessoas atribuem isso à ascensão do nazifascismo, né? Essa omissão do Partido Social Democrata Alemão. Como é que você vê essa atual conjuntura aí? Não, vamos lá. Primeiro, o Ciro Gomes. Eu acho pessoalmente injusta a afirmação uma vez PDS, sempre PDS. O Ciro, logo após a redemocratização, ele se torna um quadro progressista, né? Ele é historicamente um quadro progressista, principalmente no contexto do Nordeste. Você assiste as entrevistas dele nos anos 90 mesmo, em 91, ele bem mais novo, com um pouco mais de cabelo. Ele tem falas progressistas, enfim. Só que aquele progressismo mais desenvolvimentista, que não liga muito para a questão dos costumes, dos direitos das pessoas LGBT e tal, né, que é um problema, porque entende a classe trabalhadora brasileira como inerentemente, essencialmente conservadora, e você não faz esse debate, essa disputa, e você defende a soberania nacional, você defende o desenvolvimento do Nordeste, um desenvolvimento inclusivo e tal, que ele defendia de fato, né? Ele ganhou o prêmio do Unicef de combate à mortalidade infantil, ele foi importante na instauração do programa das assistentes comunitárias de saúde, que é o programa responsável por reduzir a mortalidade infantil no Ceará, e foi premiado e exportado para outros estados, se tornou um programa nacional. Tem esses méritos a gestão, não gosto dessa palavra gestão, o mandato de governador do Ciro Gomes. Só que, de 2018 para cá, o Ciro Gomes passou a fazer política com o ressentimento. Uma figura egocêntrica, acha que tem um rei na barriga, acha que é o melhor, o mais inteligente de todos, o mais preparado, e fere o ego dele ele não ser um candidato, ele não ser um candidato competitivo em relação ao Lula, por exemplo. Ele quer ser o Lula, né? Ele quer substituir o Lula nessa figura nacional, e ele se ressente por, em 2018, o PT não ter feito o acordo com o PDT, né? O Ciro queria ser o candidato, o vice, o Haddad. E o que o PT ofereceu para ele foi o contrário. O Haddad candidato, o Ciro vice. E o Ciro, com o ego deste tamanho, não aceitou. Uma coisa que seria um bom acordo, né? Assim, podia ser até que ele conseguisse ser candidato em 22, né? Por exemplo, talvez essa chapa conseguisse derrotar o Bolsonaro. Conjecturas, não temos como saber, isso não existe, o que temos é o que aconteceu. Mas houveram essas tratativas. E o Ciro nunca perdoou o PT por isso, nunca. Ele nunca perdoou o PT por não ter aceitado a chapa ele cabeça, Haddad vice. Nunca perdoou. E passou a adotar um discurso lava-jatista em 2000 a partir de 2018. Não fez campanha no segundo turno com o Haddad, foi para Paris, né? Que virou piada, o que foi uma falta de responsabilidade gigantesca para quem teve 12% dos votos. 12% dos votos de 2018 não é brincadeira, não é pouca coisa. Não fez campanha para o Haddad, né? Bolsonaro Haddad. Sabemos todos os problemas do Haddad, sabemos que o Haddad é um neoliberal, sabemos que o Haddad defende essa política de arroxo, entende a importância de arcabouço fiscal, déficit zero, que é uma mistificação econômica, porque um país para se desenvolver precisa se endividar, tudo isso. Mas é contra o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro, a gente tem, infelizmente,
nós tivemos que votar no Haddad em 2018 contra o Bolsonaro. E o Ciro foi para Paris, fugiu, né? E ele estava tentando se construir como alternativa, tentando pegar o discurso antipetista para ele a partir de 2019. E não estava conseguindo. Por quê? O Ciro cometeu um erro fundamental, que é de achar que ele pode convencer o eleitor do Bolsonaro a votar nele. Não pode. O eleitor potencial do Ciro é o eleitor do PT. O que deu certo para o Ciro em 2018 foi dizer: eu que sou esquerda mesmo, o Haddad não é esquerda mesmo, eu que sou mais à esquerda, eu que estou falando de teto de gastos, eu que estou falando de não sei o quê. E o Haddad não, eu estou falando sozinho aqui de teto de gastos, de revogar esse absurdo e tal. E isso puxou voto para ele. Só que aí ele mudou o direcionamento. Ele começou a bater no PT de uma forma virulenta e afastou o pessoal da esquerda, da esquerda, dos progressistas, né? Começaram a ter um asco dele. E ele começou a adotar um discurso que tentava atrair o eleitor, o lava-jatista, tentou atrair o discurso de quem se atraía pelo Moro, né? Em 2021, eu lembro até a data, 20 de setembro de 2021, ele foi para a manifestação do MBL. Quando era a esquerda fazendo manifestação contra o Bolsonaro, ele não foi para nenhuma, nem deu nenhuma declaração a favor. Agora, quando foi para a do MBL, ele foi lá para a do MBL, o Ciro Gomes. Aí, quando o Lula é liberto da cadeia, aí é que ele fica louco mesmo, porque aí ele já é. E agora ele faz política com o fígado contra o PT, né? E, inclusive, rachou o clã dele, porque o Cid foi pro Lula, Ivo foi pro Lula, a galera toda foi pro Lula, e ele tá sozinho aí nesse mato sem cachorro, né?